E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Isso aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de um cara que, mesmo lá do século XX, ainda causa um rebuliço no pensamento, sabe? É verdade. Edmund Husserl. O pai da fenomenologia. Exatamente. Para entender direitinho as ideias dele, a gente foi atrás de um monte de material sobre a vida, a carreira acadêmica e, claro, os conceitos-chave, né? Sim, a ideia é ter uma visão geral, É. completa. E a missão aqui é deixar a fenomenologia mais fácil de entender, sem aquela complicação toda. Queremos que você saia daqui com aquela sensação de agora eu entendi, sabe? Tipo, caramba, o Husserl era realmente importante. Sem ter que ler um livro enorme de filosofia. Sempre tá perdido. E para começar essa viagem, vamos voltar um pouquinho no tempo. Husserl nasceu em 1859, na Morávia. Que na época fazia parte do Império Austríaco, né? Isso. Ele veio de uma família judia, e essa origem, como a gente vai ver, teve um papel importante na vida dele mais para frente. Mas o que é curioso é que ele começou estudando matemática, física e astronomia na Universidade de Leipzig. Dá para imaginar, o cara ali, entre números e estrelas. E, de repente, Muda tudo! ele se interessa pelas aulas de filosofia do Wilhelm Wundt. Um dos caras que ajudou a criar a psicologia moderna. Mas essa influência do Wundt foi só o começo. Depois ele foi para Berlim estudar matemática com gente importante, tipo Leopold Kronecker e Karl Weierstrass. Nomes de peso. Mas aí em Viena ele encontra o Franz Brentano e, bom, aí o negócio engrena de vez na filosofia. Daí sim, o Brentano é fundamental. Principalmente por causa daquela ideia da intencionalidade, sabe? Que a nossa consciência sempre está direcionada para alguma coisa. Tipo, se você acredita em algo, você acredita em alguma coisa. Se você quer alguma coisa. Exato, a consciência não fica no vazio, ela sempre aponta para algo. E o Husserl pegou essa ideia e... Amplificou. Uhum. Ele fez a intencionalidade virar a base da fenomenologia, mas foi além dessa relação simples entre mente e objeto. Ele queria entender como a gente dá sentido ao mundo, sabe? Como a gente experiencia as coisas. E aí entra um conceito que parece meio difícil, mas que é central. A epoché, ou redução fenomenológica. Nome complicado, né? Mas a ideia em si é bem simples. É como se a gente desse um pause em tudo que a gente acha que sabe sobre o mundo. Tipo, colocar entre parênteses as nossas certezas. É isso? Isso. A gente suspende as nossas crenças, as nossas ideias pré-concebidas para poder olhar para a experiência pura. Entender como as coisas aparecem na nossa consciência sem filtros. Então é como se a gente desligasse o piloto automático da mente para poder observar a experiência crua. Boa. E quando a gente faz esse opochê, aí a gente pode partir para outro passo. A redução eidética. Eidética. Me lembra eidos em grego, que tem a ver com essência, forma. É isso mesmo. A gente sai da suspensão da crença, da epochê, e foca naquilo que faz uma coisa ser o que ela é, na sua essência. Tipo, o que faz um triângulo ser um triângulo, independente do tamanho ou da cor. Exatamente. A gente pode ter triângulos de vários tipos, mas a essência, três lados, três ângulos, continua ali. A redução eidética busca essa forma nas nossas experiências. Entendi. Primeiro a gente dá um pause nas certezas, depois a gente vai atrás do DNA, da coisa, da essência dela. Isso. E como é que esses passos se conectam com a fenomenologia transcendental? Aí a gente chega numa virada no pensamento do Husserl. Ele começa a defender que a nossa consciência, no nível mais básico que ele chama de consciência transcendental, meio que define o limite de tudo que a gente pode conhecer. Tipo um superpoder da De consciência. certa forma. E ele fala do ego transcendental, que não é o eu que a gente pensa, com as nossas lembranças e tudo mais. É mais como uma estrutura fundamental que permite que o mundo se mostre pra gente. Uhum. Então seria como um software que roda por trás de tudo que a gente percebe. É uma boa analogia. É como se existisse uma arquitetura básica da consciência. E essa arquitetura, para ele, é o ego transcendental. Interessante. Mas voltando àquela discussão com Frege, o que era esse tal de psicologismo que o Husserl criticava tanto? O psicologismo tentava explicar a lógica e a matemática, que são áreas super exatas com base na psicologia. A ideia era que as leis da lógica seriam derivadas de como a gente pensa naturalmente. Enes Husserl discordava disso, né? Totalmente. Ele dizia que a lógica lida com significados e leis que são ideais, que existem por si só, independente da nossa mente. Tipo, 2 + 2, 4, não é verdade só porque a gente pensa assim, mas porque existe uma lei matemática que é universal. Faz sentido. E essa era a treta com Frege, né? Sim. O Husserl defendia que a lógica operava num reino de ideias puras, enquanto o psicologismo tentava reduzir a lógica a processos mentais. O engraçado é que, apesar dessa crítica inicial do Frege ao primeiro livro do Husserl, os dois acabaram desenvolvendo ideias parecidas. Tipo, a distinção entre sentido e referência, né? Exato. Mostrando que, no fundo, eles tinham algumas coisas em comum.
E o Husserl também falava de ontologia formal e ontologias regionais. O que ele queria dizer com isso? A ontologia, para ele, é o estudo das essências. A ontologia formal seria o estudo da essência da corrisidade, das estruturas básicas que qualquer coisa precisa ter para ser um objeto. Já as ontologias regionais focam em tipos específicos de coisas. Então, a ontologia formal seria tipo o esqueleto básico de tudo e as regionais iriam detalhando cada tipo de objeto. É isso. Cada área do ser, cada região, teria suas próprias essências. E a ferramenta para investigar essas essências, tanto na ontologia formal quanto nas regionais, era a variação idética, né? Exatamente. Imaginar várias versões de uma coisa para descobrir o que é fundamental, o que não pode faltar. Legal. E para a gente fechar esse bloco, tem o Lebenswelt, né? O mundo da vida. O que ele queria dizer com isso? Lebenswelt é o mundo da nossa experiência direta antes de qualquer teoria ou ciência. É um mundo que a gente vive no dia a dia, com seus significados, os valores. O Husserl criticava a ciência moderna porque ela focava só na objetividade, deixando de lado essa dimensão da nossa existência. Então, é como se ele quisesse resgatar a importância da experiência subjetiva, né? Exatamente. Ele questionava como esse mundo da vida se conecta com o ego puro da fenomenologia. Como a nossa experiência subjetiva se encaixa nas estruturas da consciência. E essa é uma questão que ainda é debatida até hoje. Com certeza. É um tema bem complexo, Mas fascinante. sem dúvida. E agora vamos falar um pouco sobre o legado do Husserl. Ele foi um professor que influenciou muita gente, né? Ele formou vários pensadores importantes, como Martin Heidegger, que, apesar de ter divergido do Husserl depois, foi muito influenciado por ele no começo. É, o Heidegger é o mais famoso. Mas também teve o Adolf Reinach, Edith Stein, que teve um fim trágico no Holocausto, Nossa, que triste. e o Ludwig Landgrave, o Gin Fink, o Roman Ingarden, que chegou a criticar o idealismo transcendental do Husserl, e o Max Scheler, que também foi um grande nome da fenomenologia. É incrível como um único professor formou tanta gente brilhante com ideias tão diversas. Verdade. E a influência dele foi além dos alunos, né? Com certeza. A fenomenologia do Husserl se tornou uma das principais correntes de pensamento do século XX. Influenciou o existencialismo com o Sartre e o Merleau-Ponty. O Sartre é grande figura. Hermenêutica com Gadamer e até o pós-estruturalismo com Derrida. As ideias do Husserl se espalharam e se transformaram em várias outras correntes de pensamento. Exatamente. E o impacto dele não ficou só na filosofia, né? Não de jeito nenhum. A sociologia com Alfred Schutz, a teologia com Karol Wojtyla, que depois virou Papa João Paulo II. Caramba! E até a matemática e a lógica foram influenciadas pelo Husserl. E aquele lema famoso, voltar às coisas mesmas, resume bem o projeto dele, né? É verdade. Era o chamado para a gente prestar atenção na experiência, no jeito como as coisas se mostram para a gente. E como é que a fenomenologia do Husserl se encaixava com outros grandes nomes, tipo Kant? No começo parecia ser uma alternativa ao kantismo, mas depois? Sim. No início, muita gente viu o Husserl como uma alternativa ao Kant. Mas com o tempo, ele próprio começou a fazer uma análise crítica do Kant. Principalmente em A Crise, né? Isso. Ele questionava algumas ideias do Kant sobre o ego transcendental. Mas, enfim, a gente não pode esquecer que a vida do Husserl se cruzou com um período bem difícil da história, o nazismo. É verdade. Ele sofreu muito por ser judeu. Foi proibido de usar a biblioteca da universidade e teve que renunciar à academia. Uma história triste É. que mostra como a filosofia não está separada do contexto social e político. Exatamente. Bom, depois desse mergulho no mundo do Husserl, acho que a gente pode tentar resumir as ideias principais para quem está acompanhando a gente. O que você acha? Boa ideia. A gente viu que o Husserl coloca a experiência como ponto de partida para a filosofia. Ele desenvolve o método da redução fenomenológica para examinar a consciência sem preconceitos, e a intencionalidade mostra que a nossa mente está sempre direcionada para algo. Sem esquecer da crítica ao psicologismo, né? O Husserl defendia que a lógica e a matemática têm uma validade que não depende só da nossa mente. É muita coisa para digerir, mas é um jeito poderoso de entender a gente mesmo e o mundo. E para deixar todo mundo pensando, a gente separou uma frase do Husserl, lá de A Crise das Ciências Europeias. Nós mesmos seremos guiados a uma transformação interior pela qual ficaremos face a face em experiência direta com a dimensão há muito sentida, mas constantemente oculta do transcendental. O fundamento da experiência, revelado em sua infinitude, tornar-se-á então um solo fértil de uma filosofia de trabalho metódico.
com a autoevidência, além disso, de que todos os concebíveis problemas filosóficos e científicos do passado estarão destinados a serem apresentados e resolvidos a partir desse fundamento. Pô, essa frase é forte. É um chamado para repensar como a gente entende o conhecimento, a realidade. Ele sugere que, ao abrir mão das nossas certezas, a gente pode descobrir novas maneiras de ver o mundo. É um convite para uma jornada de autoconhecimento. Com certeza. E esse foi o nosso Deep Dive em Edmund Husserl. Esperamos que você tenha gostado da viagem. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.